A harmonia de Yahshua Mashiach esteja com meus queridos e minhas queridas. Mais um dia, mais uma oportunidade para mim e para você, para que nós possamos sim abrir o nosso coração, o nosso entendimento e pedir que Ele venha fazer as obras, venha fazer as transformações que nós necessitamos. Repreendemos pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach toda obra contrária contra as nossas vidas. Repreendemos o espírito da resistência. Repreendemos o espírito de oposição contra as nossas vidas. Repreendemos tudo aquilo que foi manipulado pelas trevas para corte, morte, destruição e paralisação. Seja repreendida agora. Por um caminho veio, por 7 sai. Se contra ti projetarem mal e armarem ciladas, não obterão êxito. Agindo eu, quem impedirá? Quem impedirá o agir do Criador sobre as nossas vidas? Cai 1000 ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se contra ti projetarem o mal, armarem laços, não obterão êxito. Assim seja, meus queridos. Assim seja, sujeitai ao Criador e ao resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Ele fugirá de nós. Ele não permanecerá junto de nós. Junto de onde você estiver, o mal não prevalecerá. Por um caminho veio, por 7 sai. O diabo, ele não permanece. Porque quando você lança a palavra do Criador, quando você declara a palavra dele, ele foge da sua presença. O mal, ele não consegue permanecer no ambiente que a luz do Criador está. Não consegue permanecer no mesmo lugar, querido. Não consegue. Não consegue. Por quê? Porque a luz do Criador, a força dele, a presença dele é fogo destruidor, devorador, consumidor. E no dia do juízo final, ele virá para destruir todos os ímpios, né? Então, para meditarmos hoje, nós iremos meditar no livro de 2 Pedro, capítulo 3, a vinda do Salvador. Nós temos que falar sobre isso, querido. Sei que muitos não gostam. Muitos têm resistência contra essa palavra da volta de Yahshua Mashiach, mas é necessário falar. Ele está às portas, querido. Hoje nós vivemos um mundo de injustiça, nós vivemos onde a justiça não prevalece de momentos algum. Nós estamos vivendo em momentos, querido, que o certo é errado e que o errado é certo, ou seja, os valores estão invertidos. Aquilo que se é certo a fazer, hoje você é taxado como bobo, se você pratica as coisas certas. Porque hoje os valores estão invertidos, o mundo está invertido. Então nós temos que simplesmente orar ao Criador, interceder até que o nosso Salvador venha nos resgatar. No livro se você se considera a igreja de Filadélfia, o que é a igreja de Filadélfia? Existe a igreja de Laodiceia e a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia é a igreja que recebeu a palavra, a revelação do nome verdadeiro do Pai e do Filho. A igreja de Filadélfia é uma igreja que tem pouca força. Olha aqui para você ver. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheça as tuas obras que você realiza. Eis que tem um posto diante de você, uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Qual que é essa porta? A internet, é os meios de comunicações. É uma forma de nós divulgarmos a verdade sobre o nome do Pai e do Filho, né? Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou meu nome. Ou seja, independente da nossa força, porque a igreja de Filadélfia não tem força, querido. A única forma dela evangelizar é através da internet. Mesmo assim, muitas vezes é perseguida para impedir que essa palavra seja revelada. Existe muito espírito de resistência do próprio diabo, né? Usando pessoas, usando aqueles que denominam irmãos para prejudicar mesmo, para impedir que essa obra segue. Por quê? Porque se revelar essa verdade, nós entregarmos essa verdade, que é um tesouro, é uma joia, esse tesouro, aquele que se recebe ele, essa maior riqueza que existe nos céus e na terra, que é o nome poderoso do nosso Criador e do nosso Salvador Yahshua Mashiach, aquela pessoa que realmente abre o seu coração e recebe, ela tem um aliado fortíssimo do seu lado, mesmo tendo pouca força, né? Mesmo tendo pouca força, mesmo sendo limitado. Sabe, querido? Então, a igreja de Filadélfia é aquela que tem pouca força. É uma igreja que os irmãos se reúnem
tem comunhão com os irmãos em casas, nas casas, eles se reúnem em grupos através da internet. São pessoas que reúnem em cidades com os seus irmãos, uns com os outros. É aqueles que conheceu a verdade que o dízimo não é obrigatório ser devolvido, que foi no preceito da lei de Moisés, que era mais de 610 mandamentos, que naquela época as pessoas elas viviam com um jugo muito pesado sobre as suas costas. Então, que naquela época era cobrado 10% da primícia da sua terra, ou seja, não era dízimo em momento algum naquela época, nos preceitos da lei de Moisés, era dinheiro, ao contrário de hoje, que hoje se recebe em dinheiro o dízimo, né? Se cobra em dinheiro. Uma coisa que nem pode exigir é o dízimo. Ah, Érica, mas os templos necessitam de manutenção. Sei que os templos necessitam de manutenção, mas o que acontece, queridos? Sei também que para isso existe a oferta voluntária, que se você frequenta um templo, você pode dar do seu coração. Só que não pode ser exigido pelo pastor os valores, que hoje hoje eles exigem esse valor, né? Então, se nós seguíssemos de fato e verdade a Bíblia Sagrada, o que é revelado de fato e verdade, talvez não tinha tantas pessoas que estão abandonando a fé. Não estou dizendo os tempos, que isso é bom abandonar, porque conhece a verdade, não é usurpado, não é explorado, né? Mas eu digo, você não deve abandonar a fé. Você não deve abandonar o próprio Criador, aquele que criou céus e terra. Você tem que buscar pela presença dele. Por isso que eu e você, nós nunca deveremos, desde quando eu me converti, eu nunca fui dependente do homem. Eu já vi pessoas do meu lado, querido. Se o homem falasse, cai nesse buraco, ela ia cair. Eu falei, não, o que a Bíblia fala sobre isso? Eu sempre me questionava. Então eu sempre fui taxada como arrogante, prepotente. Por quê? Porque eu não aceitava. Não é porque você é desobediente. Não, é porque você está vendo que ali não é real o que você está fazendo. Eu já tinha esse espírito de incomodar, porque aquilo ali já estava errado. E de tanto eu buscar, querido, foi-me revelada a verdade, os nomes verdadeiros e a verdadeira realidade, que o dízimo e oferta não é exigido. Que foi nos preceitos da lei de Moisés, e mesmo assim era dado em forma de sementes, sacos de arroz, para para alimentar órfãos e viúvas, e aqueles que passassem naquele tempo, naquela época, que tivessem com fome, para alimentar os forasteiros, aquelas pessoas que necessitassem. Por isso que exigia que a pessoa entregasse um sacerdote da tribo de Levi, 1 ou 2 vezes no ano, para que eles tivessem alimentos, que quando tivesse órfãos e viúvas que necessitassem de comida, ou algum forasteiro, alguém que tivesse com fome, ali no templo tivesse alimento e eles pudessem, aquele sacerdote da tribo de Levi, pudesse doar para aquelas pessoas, alimentar aquelas pessoas. Só que hoje, infelizmente, nosso sistema religioso, ele opera de uma forma diferente, ele cobra 10% em forma de dinheiro, porque se eles quisessem realmente seguir a Bíblia, eles teria que ter um sacerdote, alguém descendente da tribo de Levi, para receber esse dízimo da tribo de Levi, e mesmo assim teria que ser 10% da primícia da terra, ou seja, se você tivesse terra, o que você colhesse naquela terra, sacos de arroz, café, aí você levasse no tempo 1 ou 2 vezes no ano, por ano. Só que o dízimo aqui é todo dia, né? Diário. Quem tem templo aí, fala, se você vender o carro, você tem que dar 10%. Se você vender uma casa, você tem que dar 10%. Se entrou um dinheiro no seu bolso, você tem que dar 10%. Querido, isso é errado. Isso é errado. Nós isso aí já foi isento. Desde quando Yahushua veio e cumpriu esses preceitos que ninguém cumpria e vivia oprimido, nós não temos necessidade de dar os 10%. Então, muitos acham ruim porque eu prego, eu ministro a verdade. Prego não, porque eu não sou pregadora. Eu compartilho a verdade que eu aprendi, que eu acho injusto eu aprender a verdade, receber a revelação, ser isenta e deixar que outras pessoas sejam enganadas. Então eu compartilho essa verdade com as pessoas. E por esse motivo, muitos não gostam de descobrir também que para ser apóstolo tem que ter convivido com Yahushua Mashiach. Aqueles que se denominam apóstolo não pode ter essa nomenclatura, né, de apóstolo, porque não conviveram com Yahushua Mashiach, porque não viu ele. Como é que só pode ser apóstolo quem conviveu com ele? Um presbítero, bispo, pode? Pode. Na Bíblia fala que pode. Mas não pode ter hierarquias, o que acontece nos nossos templos hoje em dia. Hierarquias,
Por exemplo, obreiro, depois pastor 1, pastor 2, depois pastor auxiliar, pastor não sei o que. Isso aí não existe. E pastor, eu descobri também que o nosso único pastor é o nosso Criador, nosso Salvador, né? Ele que é o verdadeiro pastor nosso. Não é isso, querido? Então, tem muita coisa errada, né? Que se prega, né? Que se vive hoje na igreja. São muitas hierarquias, são muitos rótulos, né? Doutrinas, são doutrina é a verdadeira palavra. São muitas doutrinas impostas pelo homem, né? Que hoje se vive e que não deveria existir, mas existe. Então, o que eu quero dizer para você? Se você está com o seu coração aberto e reconhece essa verdade, você já você já tira esse jugo sobre você, né? Você vive livre desse jugo, dessa opressão. Nós sabemos disso, que isso existe. Então eu compartilho para que outras pessoas também sejam alcançadas, porque nós estamos vivendo no fim dos tempos, nós estamos vivendo nos últimos dias, né? Nós estamos vivendo. Essa é a igreja de Filadélfia. Eu creio nisso, né? Eu creio que o dízimo, eu creio que me foi revelado os nomes verdadeiros do Pai e do Filho, que os nomes que anteriormente eu praticava são nomes de blasfêmia. Então, tem aquela passagem, eu não sei mais se é de Mateus ou Marcos, que fala assim: não jogue pérolas aos porcos. O que isso significava? Antigamente eu tinha um entendimento diferente. Eu achava que jogar pérolas ao porco, ou seja, que eu estava ministrando a palavra, falando a palavra para as pessoas e elas rejeitavam. Não. Independente se elas rejeitam ou não, você tem que falar, você tem que ministrar. Mas eu digo assim, que o que Alcha quis dizer com isso é o seguinte: ele fala que nem o mestre é maior do que o filho, nem o pai é maior que o filho, nem o filho é maior que o pai. Ou seja, que o nome dele, e Alcha diz que o nome dele está sobre todos os nomes, que todo joelho se dobrará. Não é isso? É o nosso. Então eu descobri que ele diz: não joga pedras aos porcos, porque o nome que muitas pessoas hoje lançam aí, blasfema aí nas igrejas, é um nome de porco. Isto é um porco, né? Na tradução, isto é um porco. Então, por isso que as pessoas, elas blasfemam com ele. Tá falando do porco, comparando-se àquele salvador, aquele resgatador, como um porco. Consegue? Ele não jogue pedras aos porcos. Ou seja, quando você fala o nome que é um tesouro, que é uma pérola, que é Yah, o nosso Criador, você fala para aqueles que acreditam que Alcha, o nome dele é um porco, como muitos hoje creem nisso. Eu já criei antes, eu conhecia esse nome como um porco, só que me foi revelada a verdade, eu também acreditava, e ele me convenceu que não, e me deu N motivos para acreditar que não, que aquele nome era nome de blasfêmia. Então, querido, o que acontece? Hoje eu tenho um entendimento diferente, que o nome sobre todos os nomes, que é Yah, é o nome verdadeiro. Ele é uma joia, é um tesouro. Aquele que recebe, aquele que conhece, aquele que tem o poder, a revelação de conhecer esse nome verdadeiro, recebeu a maior riqueza, a maior joia, o maior tesouro. Aí quando você lança para aqueles que creem que o Salvador é um porco, ou seja, está lançando sobre porcos, está comparando ao Salvador como um porco, sendo que é Yahshua Mashiach. Consegue compreender? Eu só acho que só vai conseguir compreender esse vídeo aqueles que realmente estão com o coração e com a mente aberta, com a visão espiritual aberta, o entendimento espiritual aberto, para compreender o que eu estou falando. Porque essa palavra não é para muitos. Essa palavra é para quem realmente foi chamado para ser salvo. Essa palavra é para aqueles que são predestinados a ser salvos, que vão receber essa palavra e vai entrar no seu coração. Então, quando você recebe o nome, igual eu estou te revelando agora, que é um nome que a gente tem que ter até cuidado para falar, mas eu sou obrigada a falar para que você venha conhecer. Yud-Rei, Vav-Rei, é o nome do nosso Criador. Yahshua Mashiach é o nosso Salvador, Libertador, Resgatador. Nos fins dos tempos, se você não souber este nome, você não será salvo. Se você invocar os nomes de blasfêmia, você não será alcançado. Lembra quando do rico e do Lázaro teve dois portais, duas dimensões, um foi para o céu, o outro foi para o inferno? Então eu quero dizer para você que está assistindo este vídeo que o céu e o inferno é a realidade. Quem vai escolher vai para o céu, para o inferno é você. Você que vai decidir o futuro, a sua eternidade, onde você vai passar, se é no céu ou no inferno. Se você continuar na idolatria, se você continuar usando nomes de blasfêmia,
A escolha é sua. Eu não posso fazer por você. A única coisa que eu posso fazer, querido, é dar minha cara a tapa, receber críticas, ser zombada, criticada, por estar te ensinando, tá? Por estar te compartilhando com você uma verdade que nos últimos dias vai ser essencial na sua vida, vai fazer a diferença total na sua vida. Yahushua volta. Yahushua volta, ele está às portas. Nós estamos vivendo tempos apocalípticos, mas muitos estão debochando, estão zombando. Mas aqui na palavra que eu vou ler agora com vocês, 2 Pedro capítulo 3, sobre a volta dele, fala desses escarnecedores, desses zombadores. Então, isso já era previsto, ele já deixou para que eu e você não ficasse assustado e nem perturbado com as zombarias que estaria por vir. Vamos meditar? Pai, em nome de Yahushua Mashiach, apresentamos essa palavra a Ti, nos dê entendimento espiritual, nos dê visão espiritual, nos dê concentração, repreenda o espírito da distração, repreenda toda praga, toda palavra maldita contra as nossas vidas, repreenda, Pai, toda obra maligna contra as nossas vidas, repreenda, Pai, toda magia negra, magia branca, tudo aquilo que foi lançado, manipulado, todo ritual satânico, diabólico, nas trevas contra esta vida, contra esta casa. Nos cela com teu santo ruache, protege-nos, brinda a minha vida, brinda a minha família, brinda tudo que é meu, Pai. Brinda, Pai, com seu santo ruache, toda a vida dessa pessoa que está diante deste monitor. Brinda a casa dela, a família dela, protege, guarda, defende, seja nossa proteção, seja nossa guarda, seja nossos livramentos, seja, Pai, a nossa verdade, hoje e sempre. Acima de tudo, Pai, que o Teu nome cresça, que Teu nome venha a ser exaltado, que Seu nome venha a ser divulgado, que Seu nome venha a ser multiplicado. Que aqueles, Pai, que não tiveram oportunidade de conhecer essa verdade, que este vídeo chegue até essas pessoas, Pai. Aquelas que são predestinadas a ser alcançadas. Repreenda tudo aquilo que impeça para que elas venham ouvir essa verdade, mas que essa verdade chegue até elas. Assim seja, queridos. Se contra ti projetar o mal e armar as ciladas, não obterão êxito. Sujeitai ao Criador Yahweh, resista ao diabo e ele vai fugir de você. Sujeitai ao Criador Yahweh. Como você vai sujeitar ao Criador? Obedecendo, sendo obediente. Obedecer tudo que Yahushua te ordenar. Se você obedecer tudo que Yahushua te ordenar, ele será adversário dos seus adversários, ele será inimigo dos seus inimigos. E quando você consagra, quando você ora, quando você clama ao Criador, sabe o que acontece? O diabo foge da sua presença. Ele não consegue permanecer junto de você, no mesmo lugar que você. O mal não prevalece, não permanece de pé. Porque ele disse que as portas do inferno não prevalecerão diante dele, Yahushua Mashiach. E se você crê nele, não prevalecerá diante de ti. Vamos agora ler a vinda do Salvador. Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambos procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembre das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas e também se lembre dos mandamentos do Altíssimo e Salvador que os apóstolos de vocês ensinaram. Antes de tudo, saiba que nos últimos dias virão escarnecedores com suas zombarias, andando segundo suas próprias paixões. Ou seja, é o que nós estávamos falando. Quando você prega essa verdade, fala o nome verdadeiro, revela, ele zomba de você, zomba da sua fé. Fala, você crê em tudo, você já crê em tudo. Mas só que ali, até você alcançar a salvação, até você chegar à verdade, você tem que aprender, você tem que caminhar, você tem que insistir. É como se fosse uma escada. É uma escada que você, se você desistir no meio do caminho, você pode estar perto, mas você perde. Você não alcança. Se você se cansar no meio do caminho, vai arrastando. Rasteja, mas suba. Porque muitos desistem porque quando você está apto a chegar à verdade, ela chega a ser revelada a você. Muitos desistem porque vem tribulação, vem perseguição, vem aflição, vem dificuldades, vem zombadores, vem desanimador. O diabo vai usar tudo, querido, para que você não permaneça na fé, para que você não crê na verdade. Vai usar pessoas para dizer que você está no caminho errado. Vai usar pessoas para dizer que os nomes de blasfêmias que elas usam que estão certos. Vai usar pessoas para dizer que a idolatria te dá tudo. Você acha que o diabo dá alguma coisa para alguém, queridos? Jamais. Ele não dá nada, querido. E se ele te der alguma coisa, ele vai te cobrar. Você pode ter certeza disso.
O diabo, ele não dá nada para ninguém. E o que ele dá, ele cobra. Ele busca depois. Você pode ter certeza disso. Então, muito cuidado no que você crê. Muito cuidado naquilo que você coloca como proteção da sua vida. Tenha muito cuidado, querido. Não estou aqui para te convencer e nem te obrigar a crer em nada. Estou aqui para te compartilhar essa verdade. Que aquele que tem Yahweh e Yahshua como aliado, que crê no seu santo nome, nos tesouros que é a verdade revelada, que é a maior riqueza que um ser humano pode receber, que é o nome verdadeiro do Pai e do Filho, tem tudo. Tem a maior riqueza, que ouro e prata não pode comprar. Onde está a promessa? Porque desde os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ou seja, tem zombadores, incrédulos, escarnecedores, que diz. Meu pai também dizia, meus avós, meus tios, meus não sei quem. Nunca voltou, nunca aconteceu e nunca vai acontecer. E vive desfreadamente. Vive conforme as suas paixões, as suas vontades, seus desejos. Lembre-se, querido, tudo posso, mas nem tudo me convém. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Mas muitas das pessoas, elas vivem assim porque elas acreditam que não há um juízo, que não há uma punição, que não há uma justiça nos céus. E existe. Por quê? Porque as pessoas já estão tão acostumadas de ver injustiça na terra. Os valores da terra estão tão invertidos, que é certo é errado, que é errado é certo, que hoje é mais fácil você quer ser bem sucedido hoje aqui na terra, você fazer coisas erradas, você vai ser muito mais, tem a possibilidade de você ser muito mais bem sucedido do que você fazer o que é certo. Porque hoje, para a gente fazer o que é certo aqui na terra, nós temos que lutar. Nós temos que defender essa verdade, esses valores com toda a força, com toda a garra. Porque a cada dia que passar, cada dia que se passa, está mais difícil de se preservar nos seus valores, nos seus princípios, na justiça, na retidão. Então, para que nós... É uma luta. Tem que matar um leão todos os dias, não é isso? Para prevalecer com seus valores, com seus princípios, com sua verdade. É uma luta constante. Porque a zombaria, os escarnecedores, as zombações, as abominações estão aí do nosso lado, diante de nós. E os valores estão invertidos, o que é certo é errado, o errado é certo, e o que é errado hoje no mundo é o certo, e o que é o certo é o errado. Então, querido, para vencermos, para suportarmos, nós temos que ter aliados fortes, poderosos, grandiosos, ricos em verdades, ricos em livramentos, rico em provisões, rico em poder, rico em proteção, que é o nosso Criador, Yahweh dos Exércitos, Yahshua Mashiach. Se você hoje vive uma vida injusta, se você hoje é perseguido porque você tenta fazer as coisas corretamente e você é criticado, se você hoje tenta viver a verdade, tenta preservar os seus valores, seus princípios, e você hoje é perseguido, este é o canal para você seguir. Aqui nós lutamos não através de paus, pedras, ferramentas, não, mas nós lutamos pela oração, pela palavra, meditando a verdade, falando a verdade, declarando a verdade. Assim seja, queridos. Acontece que, de propósito, esquece que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Yahweh. Com base nessa palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água, ou seja, na época de Noé. O Criador chamou Noé e disse: Noé, faz um uma arca, porque vou destruir essa geração. Porque a abominação, querido, estava como nos últimos dias, como estamos vivendo hoje. Tudo que você pensa que é errado, os valores invertidos, os que é certo e errado, que é errado, é o que nós estamos vivendo hoje, que os nossos olhos estão contemplando hoje de injusto. Só que aquela geração, aquela nação, aquelas pessoas zombavam de Noé, da sua família. Zombava porque ele resolveu manter, recebeu a palavra e guardou no seu coração e resolveu guardar seus valores, guardar sua fé, guardar seus princípios, guardar a justiça, guardar a verdade. Mas Noé sofreu na própria pele as zombações, as zombarias contra a sua fé. Sabe o que acontece?
Noé entrou na arca com todos aqueles bichos, um casal de bichos escolhido pelo próprio Criador, para que ele colocasse na arca, fechou a porta da arca, e veio a água e afogou toda destruiu toda aquelas nações, aquelas pessoas daquela época. Hoje nós vivemos isso também, só que a promessa é que o Criador ele virá fazer o seu juízo aqui na terra e a destruição será em fogo, vai tudo se queimar, não vai existir mais nada. Vamos continuar para vocês verem. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existe tem sido guardado para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e da destruição. Mas uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Altíssimo um dia é como 1000 anos e 1000 anos são como um dia. Ou seja, nós esquecemos. Passou-se, muitos zombadores dizem, quantos anos se passaram, quantos milênios, né? E a volta dele não veio fazer juízo na terra. Aquelas pessoas também zombavam de Noé. E ele não veio? Afogou todas aquelas nações, todas aquelas cidades, todas aquelas pessoas foram destruídas pela água, afogadas pela água. Noé entrou na arca e flutuou, foi salvo. E hoje que nós estamos vivendo tempos apocalípticos, nós estamos vendo isso, as mesmas abominações da época de Noé, acontecendo hoje nos nossos dias. Nós estamos contemplando essas mesmas abominações. O que era certo é errado, o que é errado é certo. Nós estamos vivendo injustiça, nós estamos contemplando injustiça. Hoje, para você viver, você tem que brigar para fazer o que é certo. Porque hoje as pessoas estão tão acostumadas a fazer coisa errada, tão acostumadas a praticar as coisas erradas, que hoje quando se vê falando que é certo ou errado, isso para ela se torna como uma agressão, ofensa, de você querer guardar os seus valores, querer guardar seus princípios, querer guardar sua fé. Isso está se tornando abominação para os dias de hoje que nós estamos vivendo. Que para muitos daqueles que vivem abominações, nas zombarias, nos zombadores, nos escarnecedores, para eles isso é uma ofensa. Falar a verdade é ofenda. Você tem que ser falso, você tem que ser mentiroso, você tem que fazer coisa errada, você tem que roubar, você tem que matar. É isso que é o certo. Nós estamos vivendo tempos apocalípticos, nós estamos vivendo tempos dos fins dos tempos. Assim como aconteceu na época de Noé, está acontecendo hoje. Mas o que diz o Criador aqui? Um dia para ele 1000 anos é a mesma coisa. O Altíssimo não retarda a sua promessa, queridos, ainda que muitos julguem demorar. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então o projeto dele, você acha que está demorado? Não, porque você é predestinado, a sua geração é predestinada a ser salva. E para você salvar, de repente você não se voltou ao arrependimento verdadeiro. Não se voltou a ele. Aí ele trabalha em você, através do tempo, da circunstância e do momento, para que você se volte ao arrependimento verdadeiro, abra seu coração e reconheça Yahshua como seu Salvador. Reconheça Ele como seu Criador, que criou céus e terra pela palavra. Porque o dia do Salvador virá como ladrão, ou seja, naquele dia os céus passarão com grande estrondo, os elementos se desfarão pelo fogo, também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Ou seja, naquele dia ele virá fazer o juízo na terra, e Yahshua voltará e o Criador fará o juízo sobre a terra. Tudo aquilo que estava errado, os ímpios serão destruídos, queridos. Aqueles que não creem no nome Yahshua, aqueles que não creem na verdade, aqueles que vivem abominações, aqueles que vivem mentira, aqueles que acham que o errado é o certo e o certo é errado, eles serão destruídos, porque não aceitaram essa verdade, porque não se voltaram ao arrependimento, porque não se converteram de todo o seu coração. Mas viveu conforme as suas paixões, conforme as suas vontades, conforme as vontades da carne. Por que diz que ele virá como ladrão? Porque a Bíblia é um código. Se você não lê, se você não medita, você não recebe a revelação. Para muitos, o ladrão faz-se analogia porque quando o ladrão vem para roubar uma casa ou roubar uma empresa, se aquele empresário, se aquele dono daquela casa soubesse que ali entraria um ladrão naquele dia, ele não estaria esperando? Se preparava, colocava câmeras, seguranças, avisava as autoridades, os policiais, com antecedência? Pois é, mas geralmente quando o ladrão entra para roubar, ele não vai no escondido, no oculto, no secreto, ele planeja e vai lá e faz as suas artimanhas e faz
pega o que é seu para ele, que você suou tanto para trabalhar, aí ele vai lá e pega para si aquilo que era seu, que você lutou, que você trabalhou. É por isso que se faz essa analogia como ladrão, porque o ladrão, quando ele vai te roubar, ele não te avisa. Mas só que a diferença aqui na palavra do Criador é que ele nos avisa. Ele deixa a Bíblia Sagrada, ela é em códigos, é uma revelação. Por isso que nós temos que meditar. Por isso que nós temos que buscar compreender. E a nossa compreensão só chegará se nós chegarmos a Yahshua. Através de Yahshua nos é revelado. E através de Yahshua nós chegamos até o Pai. E Ele revela quem quiser. Ou sucessivamente. Se eu chego a Yahshua me avisa. Ou a quem Ele quiser avisar. Por isso que na palavra sagrada diz que Ele escolhe as coisas loucas deste mundo para envergonhar aquelas que se acham. Ele escolhe aquelas pessoas desprezíveis, desprezadas, para envergonhar aqueles que se acham sábios, se acham grandes, se acham muito poderosos. Porque muitas pessoas têm vários cursos de teologias, cursos de não sei o que, já estudou a Bíblia de frente para trás, de trás para frente, fizeram vários tipos de cursos, mas não foi revelado o nome verdadeiro do Pai e do Filho, porque Ele resiste aos soberbos. Ele resiste ao soberbo. Então a Bíblia Sagrada é um código, é a revelação, que Ele revela quem é que é. E quanto mais você busca a presença de Yahshua, Ele vai te revelando essas verdades. Mesmo que muitos vão te zombar, vamos te criticar, vai tentar te paralisar, porque essa verdade, usa-se os nomes de blasfêmias em todos os lugares. Terreiro de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, na magia, na macumba, na feitiçaria, da bruxaria. Mas esses nomes que nós estamos revelando para vocês não se ouve. Quando você fala com alguém que usa, elas tremem. Elas não aceitam. Consegue compreender a diferença? Consegue entender a diferença? Antes eu lia naquele livro, na Bíblia Sagrada, no Apocalipse, diz assim, são apenas 144 mil. Eu falei, meu pai, como é possível? Eu sempre me questionar, como é possível? Se a maioria, todo mundo crê em ti, como que você vai escolher só 144 mil para subir no arrebatamento? Hoje eu consigo entender. Ele me deu essa revelação, porque nem todos aqueles que dizem que crê, mas não crê no nome verdadeiro, crê no nome de blasfêmias. Onde é usado em todos os lugares ocultos e escondidos. Onde é usado nas trevas e na claridão, que se acha na claridão. Mas no fundo, estão usando os nomes de blasfêmia no escuro. Só que essa verdade não chegou até eles. Eles não foram alcançados por essa verdade. Porque o dia que essa verdade enraizar dentro de você, o dia que ela penetrar dentro de você, vai ser como fogo. Destruidor, devorador, consumidor, que vai consumindo todos aqueles enganos que você tinha alimentado antes. Que você tinha alimentado, aquelas inverdades que você tinha ouvido. Graças ao meu Criador, ao meu Salvador, a minha mente limpou de tudo aquilo, aquelas heresias, blasfêmias que eu aprendi antes. Uma vida inteira aprendendo, falando errado, blasfemando contra o meu Criador. Mas a glória, a exaltação seja dada ao nome dele, que hoje eu conheço essa verdade. Já pedi perdão, todos os dias eu peço perdão. Nossa, Pai, perdoe-me, eu não sabia. Enquanto você não sabe, você não está pecando. Mas quando você sabe, você está pecando. Então, queridos, eu quero deixar essa palavra para você e dizer para você como esperar a volta do Salvador. Você tem que estar esperando, porque Ele nos prometeu novos céus e novas terras, nas quais vai habitar a justiça. Ele está preparando para mim, para você que está esperando pela sua volta. Esperando pela sua volta. Né? Mas só que Ele quer nos encontrar esperando, amados. Que nós estejamos nos esforçando para que ao encontre eu e você sem mácula, sem culpa e principalmente em paz, tranquilo. Quando você tem fé, quando você crê que esse é o nome verdadeiro, você vai estar tranquilo. Você vai estar buscando pela presença dele, você está santificando. E o dia que chegar é esse aí. Consegue compreender? Consegue, queridos, compreender?
Esta é a verdade absoluta. O nome, eu vou te falar mais uma vez o nome dele. Mas tenha temor e tremor ao usar o nome dele. Eu fico constrangido de falar o nome dele, porque esse nome é puro, é santo. Muitas vezes nós temos que usar como adjetivos, como é que eu vou dizer? Altíssimo, soberano, criador, é melhor, porque o nome dele é puro, não se pode falar, não se pode pronunciar assim, como a gente está com o hábito como nós tínhamos com os nomes de blasfêmia. Mas eu falo isso para que você aprenda, ao ouvir-me falar, este nome venha tocar no seu coração. Essa verdade venha ser revelada a você. Iau, Yud Rei Vav Rei, Iau Mashiach, nosso Salvador, Libertador. Assim seja. Então que a paz e a harmonia de Yahshua Mashiach esteja no seu lar, na sua casa, na sua vida, na sua família, e que essa verdade venha te encontrar e que você venha se preparar, porque a volta de Yahshua é iminente. Eis que ele está às portas. E eu faço parte da igreja de Filadélfia, aquele que conheceu a verdade. Tenho pouca força, queridos, tenho pouca força para ministrar, para compartilhar essas verdades, mas na minha limitação, eu sinto-me na obrigação de compartilhar com você o que eu aprendi. Porque seria egoísmo meu eu aprender isso e guardar só para mim, tá bom? Que você tenha um ótimo dia, que a presença dele esteja contigo, que você esteja esforçando, assim como eu, nos esforçando, para que quando ele voltar, porque ele voltará para fazer o juízo da terra, né? Que nós estejamos, que ao nosso Criador nos encontre, nos esforçando em paz, sem mácula, ou seja, sem sujeira, sem mancha, né? E forte e perseverante, né, na presença dele, buscando, adorando e louvando e principalmente exaltando o nome dele, porque quando você conhece esse nome, quando te entregue essa verdade, essa revelação chega até você com um dos princípios para você estar recebendo a maior riqueza da sua vida. Não tem dinheiro que possa comprar aquele que recebe essa verdade. Eu sei que é triste que muitos blasfemam, muitos duvidam, muitos criticam, muitos zombam, né, dessa verdade. Mas eu peço, Pai, intercedo por essas almas. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que falam. Porque enquanto você está falando mal dos nomes de blasfêmia, queridos, isso aí nada vai te acontecer. Mas quando você fala mal do nome verdadeiro, que é puro, é um tesouro, é uma joia rara, é o nome do Criador que criou os céus e a terra, aí vai ter um retorno para a sua vida. Então, quando a gente blasfema contra esse nome, quando a gente duvida dessa verdade, nós estamos amaldiçoando a nossa própria vida. Nós estamos amaldiçoando a nossa própria salvação. E o meu desejo é que todos aqueles que têm a oportunidade de assistir esses vídeos, que essa verdade seja revelada, que todos, inclusive a minha casa, eu e minha casa serviremos ao Altíssimo, que todos sejam encontrados, né, no dia da redenção, que todos sejam salvos, sejam resgatados. Esse é meu desejo para mim, para minha casa, para os meus, para vocês. A paz e a harmonia de Yahshua Mashiach, assim seja.